O nosso planeta Terra já está vibrando em quarta dimensão, mas a maioria dos seres humanos ainda estão vibrando em terceira dimensão. Isso explica o caos que está acontecendo nesse exato momento aqui no nosso planeta. O sofrimento, o medo, a ansiedade está muito em alta. Muitos seres humanos vivendo um caos interior e muitas vezes não sabem por que aquilo está acontecendo. Isso acontece porque a consciência de terceira dimensão ela funciona a partir dos 3 chakras inferiores, que são o chakra base, o chakra sacro e o chakra do plexo solar. Esses chakras, eles ainda estão funcionando no modo luta por sobrevivência. Já uma consciência de quarta dimensão, ela está funcionando a partir do 4º chakra, que é o chakra do coração. Então, essas pessoas, elas podem ser notadas, porque elas já estão usando mais a intuição, elas já têm um senso de unidade maior, elas já estão trabalhando na cooperação. São pessoas que já praticam formas de conexão maior, como por exemplo, fazem meditação, fazem yoga, enfim, fazem técnicas para chamar cada vez mais a sua conexão com outras consciências e com outras dimensões mais elevadas. Essas pessoas também já estão tendo sonhos lúcidos e muitos até experimentando experiências fora do corpo durante o período de sono. Elas já estão aptas a fazer canalizações e mesmo se comunicar com seres de outras dimensões e até mesmo com extraterrestres. E isso ainda não tem nada a ver com iluminação. A iluminação, ela ainda está um nível de consciência mais elevado. A iluminação, ela se encaixa na 5ª dimensão. A 5ª dimensão, ela é uma dimensão onde o ser humano que está vivenciando aquela dimensão, ele já está atuando a partir dos chakras superiores, os 3 chakras superiores, que são o chakra da garganta, o chakra do 3º olho e o chakra do coronário. Esses chakras, eles têm um nível de vibração e frequência muito elevado. Então, essas pessoas, elas atuam nas suas vidas e com relação aos outros a partir do sentimento de amor incondicional. Elas já não vê separação entre um e outros. Então, a unicidade do ser para essas pessoas já é concreto. Então, essas pessoas, elas já estão atuando a partir da visão de que o outro é nada mais do que apenas uma projeção dela mesma e que o outro e ela mesma é parte do todo, é parte de Deus. Então, ela já não vê mais uma separação entre Deus e a humanidade, entre Deus e os animais, entre Deus e a natureza, entre Deus e o planeta, tudo para ela já é compreensível de que é parte de uma única consciência se experimentando e ela vive a partir dessa percepção e ela aplica isso no seu dia a dia. Então, para você compreender a 5ª dimensão, é como você entender que a 5ª dimensão é trazer o céu à terra ou o reino de Deus. Então, uma pessoa que está na 5ª dimensão, ela está vivendo no céu aqui nessa existência ou ela está no reino de Deus. Então, quando Cristo falava buscar em primeiro lugar o reino de Deus é esse estado de consciência. E trazer o céu à terra é viver no paraíso. Então, viver no paraíso também é um estado de consciência que a gente chama aqui de 5ª dimensão. Então, percebe que as dimensões são estados de consciência e conforme você vai elevando esse estado de consciência, você vai interagindo, eu posso dizer, interagindo com seres que estão também vivendo nessa mesma dimensão, por vibração. O que isso significa? Significa que você não precisa ir em lugar nenhum para encontrar essa dimensão.
Essa dimensão, ela está dentro de você, é na consciência. Então, é a partir dessa consciência que você chega neste lugar de vibração considerado dimensões. Então, a gente não tem, enquanto, por exemplo, terceira dimensão, o poder de ver além do que os olhos físicos enxergam. Mas uma pessoa de quinta dimensão, ela já tem esse poder, ela já consegue discernir coisas que estão além da visão física. Além do que, ela tem uma intuição muito aguçada, ela consegue se comunicar de forma telepática, ou seja, a comunicação já não é o mesmo tipo de comunicação que uma pessoa da terceira dimensão, por exemplo, tem. E uma pessoa de quinta dimensão, ela pode viver entre todas as dimensões inferiores, quarta ou terceira dimensão, ela tá ali vivendo normalmente. É que a questão é a forma como ela enxerga o mundo, a forma como ela se comporta é diferente. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa para vocês entenderem de forma mais específica. Existem várias pessoas, mas, por exemplo, o Eckhart Tolle, ele é uma pessoa iluminada, ele já é uma pessoa que já está em quinta dimensão. Porém, ele continua vivendo aqui entre nós, ele dá palestras, ele escreve os seus livros, ele tem a sua vida aqui no planeta Terra, mas ele tem um nível de consciência muito diferente da grande maioria das pessoas. Então, ele já encontrou o céu, ele já trouxe o céu para a terra e ele já construiu o seu paraíso interior. Ele já vive no reino de Deus, digamos assim. Por quê? Ele já está neste lugar de consciência. Então, com certeza, ele tem as suas experiências espirituais mais elevadas do que uma pessoa de terceira dimensão ou de quarta dimensão. Percebe que tudo é questão do quanto você se desenvolve espiritualmente. E por que espiritualmente? Porque nós somos o espírito. Então, se desenvolver espiritualmente é se aproximar da sua essência, é se aproximar da sua natureza, é tirar as barreiras, tirar os véus, tirar as cortinas, tirar tudo que separa você, personalidade humana, ego, da sua natureza, essência, espírito. A gente fala evolução espiritual, despertar da consciência, tudo leva para este mesmo lugar. É uma conexão com a essência. E porque quanto mais elevado a consciência é, mais ela acessa outros planos, porque nós somos uma única coisa, a consciência. Então, essa pessoa que está acessando mais planos significa que ela está acessando mais níveis da sua própria consciência. E ali ela acaba se conectando com partes de si mesmo, ou seja, com fractais de si mesmo que já está vivendo aquela experiência. Como eu falei a respeito de chakras aqui, entenda uma coisa. Não é você fazer um alinhamento de chakras que você já vai mudar de dimensão. É comportamento, é hábito, é a forma de perceber e a forma de projetar o mundo que faz com que você eleve a sua consciência. Então, não adianta você ir fazer um alinhamento de chakras se você mantém comportamentos de terceira dimensão. Se você mantém hábitos de terceira dimensão, ou seja, se você é uma pessoa que continua lutando pela sobrevivência, achando que todo mundo é separado e achando que o mundo é dos espertos, ou achando que o sofrimento é real, ou achando que a dor é real, ou achando que a traição ela é real. Esse tipo de comportamento é um comportamento de terceira dimensão. Então, não é a questão de alinhamento dos chakras. Por isso que nós estamos fazendo o trabalho de despertar da consciência, onde, claro, um alinhamento de chakras te ajuda a trazer a mente para o aqui e para o agora, para que você possa se desenvolver melhor. O que acontece é que quanto mais você vai elevando a sua consciência, mais você vai conectando os chakras. Então você está lá vibrando no seu básico,
vibrando no seu chakra sacro, no seu chakra plexo solar, terceira dimensão. Quando você começa a vibrar no amor, a desenvolver comportamentos amorosos, a trabalhar mais para o outro, a servir, a perdoar, você já não tem mais mágoa, você já não guarda mais sofrimento, você compreendeu que o processo é aprendizado, você já começa a vibrar neste chakra, no chakra do coração. Então, os seus chakras de sobrevivência continuam funcionando, mas agora você despertou um quarto chakra. E aí a sua consciência passa a estar nesse quarto chakra. Então, a tendência é que quanto mais você desenvolve a sua consciência para a realidade da natureza do seu ser, mais você vai se conectando com níveis mais elevados e a sua vibração ela vai subindo para os outros chakras. É isso que acontece no processo de elevação de consciência. Então é um trabalho que exige, em primeiro lugar, mudança de comportamento, mudança de hábito e essa conexão, esse entendimento de que o processo é você se conectar com a natureza do seu ser, a sua essência. Espero que esse vídeo traga uma contribuição para você e eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo!